tarde. Nós vamos discutir aqui um pouco com vocês, dentro do curto espaço que nós temos. É uma estratégia PJBL, mas uma maneira como estruturar, pelo menos em nossa visão, adequadamente uma estratégia PJBL, trabalhando com a taxonomia e o alinhamento construtivo de luz. Alguns aspectos introdutórios, e o primeiro deles diz respeito à questão da educação discursiva, que é a educação normalmente, né, a forma de aula expositiva, que ela tem sua eficácia, embora por vezes discutida e questionada, mas para trabalhar o conhecimento factual e a capacidade de solução de problemas, não restam dúvidas que a educação expositiva discursiva tradicional tem funcionado. Tá? Contudo, as inadequações são também bastante conhecidas e comprovadas. Uma educação discursiva jamais trabalhará, não trabalha a capacidade de trabalho em equipe, a capacidade de gestão de conflito, a capacidade de comunicação, a consciência social, dos impactos da engenharia. Essas questões ficam a desejar. E quando nós vemos a questão da engenharia, da inovação, o engenheiro inovador, que é a grande demanda atualmente, 4 grandes, vamos chamar skills, né, competências, são associadas à engenharia de inovação. É a capacidade de criar, comunicar, comercializar e uma visão sistêmica da engenharia, formando as chamadas 48 competências da inovação. Cada uma dessas competências ou habilidades, ela tem uma subdivisão em 12. Nesse caso, uma educação discursiva ainda, ela mostra as suas deficiências para trabalhar o perfil do profissional, do engenheiro profissional na atualidade, o perfil profissional do engenheiro, bem como caracterizar um traço de inovação nesse perfil. Existe também um certo consenso que a aprendizagem baseada em projetos, se adequadamente estruturada, ela terá impactos educacional questionáveis se não estiver adequadamente estruturada. Se ela estiver adequadamente estruturada, ela pode ir ao encontro dessas características do perfil profissional e da inovação. Então, como seria essa estruturação, de que forma nós enxergamos? Inicialmente, há que se ter uma visão do alinhamento construtivo, né, que foi trabalhado principalmente por Biggs, foi que lançou a ideia e o nome, onde os impactos educacionais, os objetivos educacionais desejados, eles devem estar colocados preliminarmente ao início da atividade, ele deve ser de consciência total dos alunos e, obviamente, do professor envolvido nessas atividades, mas mais do que isso, eles têm que estar alinhados com as ações previstas. Só tem sentido eu buscar o alcance do objetivo educacional se as atividades que eu estou realizando vão permitir o alcance desse objetivo. E a forma de avaliação também ela deve ser clara e objetiva. Podemos dar um exemplo: se deseja trabalhar um componente de perfil profissional que é capacidade de comunicação, você jamais vai prever uma atividade que é ficar explicando para o aluno como ele vai se comunicar ou como ele vai trabalhar em equipe, se é trabalhar em equipe. Ele deve trabalhar na equipe, ele deve fazer apresentações, enfim, ele deve praticar esses impactos esperados. E a avaliação deve envolver, por exemplo, um trabalho em equipe, o trabalho em equipe que ele está realizando. Então essa ideia foi a ideia do alinhamento construtivo do Biggs, e que vem sendo cada vez mais utilizada. E a outra questão é a dimensão dos processos cognitivos, que está associada à taxonomia de Bloom, né, que é da década de 50, depois utilizado por Kratkov em 2000, mas basicamente os processos cognitivos ele divide em 6 dimensões, 6 níveis, né? Iniciando pelo mais simples, que é o memorizar, depois entender, aplicar, analisar, avalizar e criar. E o que acontece é que as técnicas dispositivas tradicionais que nós trabalhamos em nossas aulas de sala de aula, né, que normalmente são utilizadas, elas raramente passam do nível de aplicar. Raramente elas chegam no nível onde o aluno tem que analisar, onde o aluno tem que avaliar, o aluno tem que criar. Então, nessa situação, nós verificamos ainda que um perfil inovador associado às componentes do perfil profissional do engenheiro atual, ele pode ser reforçado por essa estratégia PJBL, se estruturada nos níveis superiores adequados da taxonomia de Bloom. Eu não consigo trabalhar todos aquele perfil inovador com aquelas
58 habilidades, porque existem cursos específicos, né? Se nós entrarmos aí nas universidades, no MIT e outras universidades, eles têm curso de 2 anos especificamente trabalhando na inovação. Mas nós conseguimos, é possível trabalhar parcialmente a inovação. Então a nossa ideia agora é mostrar de uma forma prática como isso foi implementado, como tentamos implementar num projeto, o projeto do Heliodon. O que o Heliodon, né? Foi um projeto estruturado segundo uma estratégia PJBL, multidisciplinar. Ele envolveu alunos da engenharia elétrica, da arquitetura, do curso de engenharia civil e do curso de engenharia mecânica. E a finalidade foi a montagem de um simulador de trajetória solar, que é utilizado no Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Então aqui é o Heliodon que foi construído e a interface para a utilização do usuário. Basicamente, ele mostra a instalação ao longo do ano, ao longo dos dias do ano, sobre as construções que estão sendo feitas. Dentro desse projeto, qual é a primeira ação considerada importante? Estabelecer os objetivos educacionais. Eu vou envolver os alunos em um projeto dentro da estratégia PJBL com que finalidade? Então tem que ter meus objetivos educacionais. E esses objetivos educacionais foram traçados da seguinte forma, né? Aqui em vermelho, eu estou colocando quais são aqueles níveis, né? As dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom, para nós vermos que dimensões dos processos cognitivos estão sendo trabalhados. Ao final do projeto, seus integrantes serão capazes de entender a dinâmica de um sistema solar e sua movimentação em relação às regiões da Terra, compreender a dinâmica do simulador. Então nós vemos que aqui nesse nível nós estamos trabalhando o nível 2 da taxonomia de Bloom, que é o nível, né, entender. Aí vem o outro, entender o kit Arduino, motor de passo, interpretar, e nós chegamos aqui em alguns níveis mais elevados. Avaliar, analisar, vamos lá que já me avisaram o tempo ali, ó. O nível mais elevado de Bloom, que é criar, aqui criar, analisar. Então veja que trabalha a criatividade. Resultados obtidos, avaliação efetuada. Nós poderíamos falar até um pouco sobre a maneira de avaliação, mas o tempo não permite. Então, buscou se verificar juntos aos alunos se durante esse projeto eles tiveram que buscar e trabalhar a aprendizagem de novos conhecimentos que eles não conheciam, que não haviam sido abordados em sala de aula. 100% colocou como positivo. O trabalho em equipe, 93,5% dos alunos disseram que tiveram a oportunidade de reforçar as capacidades, as competências para o trabalho em equipe. Trabalhar com a criatividade em situações imprevistas, 86,6%. Gestão de conflitos dentro da equipe, 66%. Capacidade de comunicação durante o projeto e a capacidade de avaliação e autoavaliação. Foram os resultados a partir da avaliação do que os alunos efetuaram. Então nós podemos chegar às seguintes conclusões, né? Que o alinhamento constitutivo de Biggs e a taxonomia de Bloom possibilitam estabelecer objetivos de aprendizagem alinhados às atividades, que é exatamente a ideia do alinhamento construtivo. E focar nas dimensões superiores do processo cognitivo e mesmo as dimensões do conhecimento. É possível verificar, né, que infelizmente tem tempo de mostrar, que trabalha-se até a metacognição dos alunos. Competências como criar e comunicar, que são trabalhadas dentro do PJL, reforçam o perfil inovador. E as avaliações mostram que essa atividade reforçou as competências necessárias para o perfil profissional do engenheiro e trabalhou particularmente de um profissional inovador. Graças pela atenção. Qualquer crítica, pergunta, discussões, estamos agradecidos. Obrigado. Boa tarde, eu sou Alberto do Canto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este ano eu assumi essa disciplina de eletricidade para engenharia civil. Uma cadeira que tem um histórico, como muitas outras, em que o curso é focado na engenharia civil, e a eletricidade é um assunto de outra engenharia, né? E a questão que se coloca é por que o engenheiro civil tem que aprender eletricidade? O não entendimento disso gera problemas de motivação.
nós, quando assumimos a cadeira, nos deparamos com essa situação. Optamos, então, por utilizar estratégias PBL por questões de motivação. PBL é uma sigla que pode significar muita coisa, duas coisas pelo menos, né? Mas Problem Based Learning. Tá? E se nós utilizarmos a taxonomia de Bloom, que o colega acabou de referir, tem níveis de complexidade que vai desde o mais simples, que é lembrar, até o mais complexo, que é criar. Tá? E podemos fazer problemas em todos esses cenários, mas quando nós falamos em criar, o P pode virar project. Tá? Porque o PBL, quando a gente está criando, é Project Based Learning. Tem muitas vantagens de usar o Project Based Learning, né? É uma coisa interdisciplinar, é motivadora, e quando é motivador, os alunos, estando motivados, eles se dispõem a fazer aquele esforço cognitivo do qual decorre a aprendizagem. Então, a palavra-chave nossa é motivação. O problema é que quando o objetivo educacional da disciplina não é um objetivo de criar, não é um objetivo de projeto, como é o caso de disciplinas básicas, em que o objetivo educacional é entender os modelos, é analisar os circuitos, o aluno não tem know-how para fazer um projeto. Como é que o aluno vai fazer um projeto de engenharia elétrica se ele não sabe nada de eletricidade? Isso nos impossibilita, de certa forma, a usar essa estratégia em determinadas disciplinas. O Felder, ele diz que a aprendizagem por descoberta, que seria o caso, mandar fazer um projeto de um assunto que o aluno desconhece, ele teria que descobrir tudo. E que isso na universidade raramente é usado. Porque tem um programa a cumprir, tem todo um esforço de descobrir tudo. Então, nos níveis mais baixos, sim, é interessante uma aprendizagem por recepção. Nos níveis mais baixos da taxonomia de Bloom. Entender o modelo, aprender a analisar. Então, como é que nós fazemos? O nosso problema não era projetar nada de eletricidade, nosso problema era de motivação. Então, nós usamos a motivação do Project Based Learning, dizendo para eles fazerem o seguinte: vocês vão me explicar por que vocês têm que aprender eletricidade na engenharia civil. E como vocês vão fazer isso? Vocês vão projetar um site. Vocês mesmos vão, no estágio de vocês, vão lá, vão tirar fotos, vão gerar imagens e vão fazer um site e explicar por que o estudante de engenharia civil tem que aprender eletricidade. Falando rapidamente sobre a base teórica, nós temos, por exemplo, essa técnica da Digital Storytelling, é muito usado mais com crianças, mas é voltada para a motivação. Nós temos essa teoria da autodeterminação, muito interessante essa teoria. Ela coloca uma escala crescente de autodeterminação. À esquerda é baixa autodeterminação, é aluno sem motivação. Aí não adianta, se o aluno não quer aprender, não adianta, o professor não vai fazer nada que vai resolver. Até porque ele nem a aula vai se ele não quer aprender. No outro extremo é a chamada motivação intrínseca. Ele quer aprender, ele nem sabe por quê. Eu quero porque eu quero. Às vezes não serve para nada, mas ele quer aprender. Ele gosta daquilo. Mas ele está extremamente motivado. A segunda categoria mais baixa, é quando ele percebe que a motivação vem de fora. A ideia é assim: eu vou ser punido ou eu vou receber uma recompensa.
é motivação de baixa qualidade, porque cessado esse estímulo, cessa a motivação. E existe aí, que também é externa, mas é de tão boa qualidade quanto a motivação intrínseca, esses níveis de identificada e integrada, o aluno percebe que aprendendo aquilo, ele é útil para alcançar seus objetivos pessoais. Ele não é motivado exatamente pelo assunto, mas ele percebe, isso aqui é importante para mim. E é aqui que nós queremos chegar. Esse autor aqui fez experiências e ele disse o seguinte: quando se está motivado, o estudante está motivado, bota a carga de trabalho em cima do estudante, que ele vai se dedicar e vai fazer de forma profunda para aprender, vai fazer o esforço cognitivo necessário para a aprendizagem. Então a motivação é uma chave. Tá? Sobre utilizar imagens, existem diversos teóricos aí também, diversas teorias, mas várias falando da questão da multimodalidade, de usar palavras e usar imagens. Por exemplo, o Felder, na análise de estilos de aprendizagem, ele diz que uma das dimensões é assim: tem estudantes que gostam de imagens, estudantes que gostam de palavras. Então, a gente deve usar os dois juntos. Né? Essa teoria do canal dual diz que a arquitetura cognitiva humana, nós temos um canal visual e um canal auditivo que funcionam mais ou menos independente. Então a gente deve usar os dois, né? De preferência a parte verbal com o áudio e a visual com os olhos, né? Com imagens. Que deu margem a essa teoria da aprendizagem multimídia, que diz exatamente isso: a gente tem que usar os dois ao mesmo tempo. O que nós fizemos? Né? Nós propusemos em 2 aulas um problema. Cada estudante deveria produzir de 3 a 6 fotos. Cada estudante vai avaliar site de 3 colegas, não pode dar a mesma nota, ou seja, criamos um mecanismo de competição, que é uma coisa também motivadora. O site do estudante vai ser a nota média que ele recebeu, e demos um ponto extra para os melhores sites e um mini diploma ali de melhor site do semestre. Tá? Muito bem. Para fazer o site precisa de um know-how. Nós fornecemos 2 vídeos no YouTube, um de 5 minutos sobre como botar as fotos no Flickr e outro de 6 minutos sobre como criar um site no WebNote. Porque, como eu disse, para fazer um projeto você tem que ter know-how. Resultados: nós tivemos 175, né, 88 no primeiro semestre, 87 estão cursando agora a disciplina comigo. Nós tivemos 118 sites, aqui tem uns flashes de alguns deles, tá? Produzidos pelos estudantes. – 541 imagens produzidas pelos próprios estudantes. Com um detalhe, nós exigimos que elas fossem colocadas lá como Creative Commons, que é uma dificuldade. A gente produzir objetos de aprendizagem, porque as imagens, as pessoas até não sabem disso, mas a gente não pode usar, a maioria das imagens não são liberadas para uso em qualquer lugar. Então nós conversamos com os estudantes, eles botam lá como Creative Commons. Os resultados: 61% dos estudantes no primeiro semestre acharam que essa atividade estimula a reflexão sobre para que serve a eletricidade na engenharia civil. A metade achou que é motivadora, a outra metade não concordou. De outro lado, né, vocês veem que os resultados, às vezes, a gente fica pensando assim, afinal, o que vocês querem? Né? 75% acham que não deve dispensar a atividade da disciplina.
E 89 diz que não deve substituir por outro conteúdo. Então, o resultado, enfim, para mim foi bastante satisfatório. Sobre a cadeira, que é um pacote, né, isso são só 2 aulas de toda a disciplina, 91% considerou que a disciplina é motivadora, na forma como está sendo feita. E 84% considerou que esse método é mais eficiente do que a média, o método da disciplina, que tem uma outra parte, né? Conclusão, né? A gente usa o PBL porque é motivador para gerar o esforço cognitivo, mas precisa um know-how, né? Então a ideia, isso, para fazer assim, com disciplina inicial, precisa muita interação com o professor. A ideia nossa do IBL é subir na escala de motivação, e aí, uma vez que ele esteja motivado, aí a gente baixa no patamar da taxonomia de Bloom para o objetivo educacional da disciplina, que é a análise de circuitos, análise de sistemas elétricos. Tá? E aí essa análise nós daí trabalhamos com P como problem, não como project. É isso. Muito obrigado.